As ruas da pequena vila medieval eram estreitas, tortuosas e silenciosas, como se guardassem segredos que ninguém ousava revelar. À luz trêmula das tochas, as casas de pedra pareciam observar quem passava, suas janelas escuras, lembrando olhos fechados, atentos, cheios de histórias não contadas. Um cheiro de madeira queimada, misturado ao aroma pesado de animais e pão levedado, pairava no ar, envolto em uma bruma que o vento carregava desde o rio que serpenteava pela cidade. Tudo ali parecia respirar um tempo que já existia antes do nosso, onde cada pedra e cada sombra guardava ecos de vidas passadas, de risos e de gritos abafados, de murmúrios sussurrados à meia-noite. Os habitantes da vila moviam-se com passos contidos, olhos sempre atentos. Cada gesto carregava cautela, pois o mundo lá fora, além dos muros de pedra, era hostil, e dentro das casas, a vida nem sempre era mais segura. Crianças corriam entre as barracas do mercado, mas aprendiam cedo a ouvir o som dos passos dos adultos, a perceber o cheiro do perigo antes mesmo de vê-lo. O mercado, centro pulsante da vila durante o dia, agora estava silencioso, com barracas abandonadas e um leve ranger das madeiras mal presas ao vento. A noite tinha chegado, e com ela, os sussurros começaram. Pequenos ruídos nas paredes, no sótão, sob os telhados, algo que não se podia ver direito, mas que se sentia. Era nesse silêncio que as histórias da vila começavam a se entrelaçar. Algumas pessoas diziam que havia vozes nas sombras, vozes que surgiam nos momentos de maior necessidade, contando segredos esquecidos. Outras, mais cautelosas, diziam apenas que a fome e o frio traziam consigo coisas estranhas. Sombras que se moviam mais rápido do que os olhos podiam acompanhar. Sons de passos que não pertenciam a ninguém. Roedores que pareciam observar com inteligência quase humana. As lendas se misturavam à realidade, e ninguém conseguia distinguir exatamente onde uma terminava e a outra começava. Nas tavernas, o cheiro de cerveja e pão queimado misturava-se ao silêncio dos bebedores que mantinham suas vozes baixas, quase como se cada palavra pudesse ser ouvida pelas paredes. Velhos sentavam-se nos cantos, contando histórias de tempos mais difíceis, quando a vila enfrentava crises maiores do que qualquer inverno podia trazer. Falavam de escassez, de pragas que consumiam lavouras, de rios que secavam e de noites tão longas que pareciam querer engolir tudo. Mas era nos detalhes sussurrados que a verdadeira tensão surgia. Relatos de pessoas que, tomadas pelo desespero, buscavam sustento onde ninguém ousaria procurar. Os cães dormiam nas portas e os gatos circulavam como sombras silenciosas, atentos a qualquer movimento. Mas havia algo mais nas ruas. Pequenos olhos brilhantes que surgiam do nada. Sombras rápidas que desapareciam em silêncio. A vila estava viva de maneiras que muitos preferiam não perceber, e aqueles que ousavam ouvir podiam sentir a pulsação secreta da noite. Um vento frio passava pelos becos, carregando o som distante de madeira rangendo, portas batendo suavemente, o rumor de algo se movendo sob as tábuas do chão. E ao fundo, quase imperceptível, o som de roedores correndo. Não apenas por fome, mas talvez como se estivessem alertando, observando, esperando. Em meio a essa atmosfera, surgiam pequenas cenas que a maioria considerava trivial, mas que ganhavam contornos de mistério com o tempo. Um comerciante que desaparecia por dias e voltava com uma expressão cansada, mas olhos que pareciam conhecer segredos proibidos. Uma criança que insistia em olhar para um canto escuro da casa, murmurando que via algo se movendo. Uma senhora idosa que recolhia restos de comida no mercado, e ninguém jamais soube exatamente o que fazia com eles. A vila estava cheia de pequenas fissuras, fendas na realidade cotidiana, onde o estranho e o comum se tocavam sem aviso. As histórias corriam silenciosas entre as famílias. Diziam que a fome não vinha apenas do alimento que faltava, mas de uma sensação mais profunda, algo que corroía a esperança e despertava necessidades que a razão não podia controlar. Era nesse cenário que os primeiros relatos de práticas incomuns começaram a surgir, contados com voz baixa e olhos desviados. Coisas que as pessoas faziam na calada da noite, em silêncio, para sobreviver, e que ninguém falava abertamente durante o dia. Pequenos segredos que, uma vez mencionados, deixavam um gosto metálico na boca, uma sensação de medo e fascínio ao mesmo tempo. A vila, portanto,
Era um organismo vivo de sombras, sussurros e observações cuidadosas. Cada parede, cada esquina, cada fresta de luz filtrando-se pelas janelas carregava histórias não ditas. O vento parecia transportar vozes antigas, risadas de crianças que já haviam crescido, gritos de animais que desapareceram há muito, e o som constante de pequenas criaturas que se moviam nas sombras. Tudo isso criava uma sensação quase hipnótica, como se a própria noite estivesse contando histórias para quem soubesse ouvir. Histórias que prendiam a atenção, mas também acalmavam o espírito, como se fossem contadas para preparar o mundo para algo que estava por vir. E assim, o sussurro das ruas medievais permanecia. Ele se infiltrava nas casas, nos ouvidos atentos, nos pensamentos inquietos. A vila inteira parecia respirar um segredo coletivo, um conhecimento silencioso que todos sentiam, mas poucos ousavam nomear. No coração dessa vida noturna, escondido entre sombras e memórias, surgia o primeiro indicativo de que a fome e o desespero poderiam levar a ações que a moral e a razão não compreendiam totalmente. Algo estranho, delicado, perturbador e fascinante ao mesmo tempo estava se formando. E quem prestasse atenção, mesmo que dormindo, poderia sentir o pulsar desse segredo, ansioso para se revelar nas noites seguintes. A noite avançava, e o vento carregava consigo não apenas o frio, mas também uma promessa silenciosa, que em algum momento a história de sobrevivência da vila se transformaria em algo maior, mais intenso e mais misterioso. E naqueles becos silenciosos, sob o olhar atento de janelas fechadas e telhados sombrios, os primeiros sinais daquilo que seria conhecido como o estranho costume começavam a aparecer, sutilmente, como sombras movendo-se entre as sombras, prontas para se tornar lendas. A vila dormia, mas não completamente. Cada ruído era uma lembrança de que algo estava à espreita. Cada sombra carregava um segredo. E naquele silêncio carregado de mistério, o mundo medieval respirava, esperava e observava, preparando o terreno para as histórias que estavam prestes a surgir. Histórias que ninguém contaria à luz do dia, mas que todos ouviriam, silenciosamente, enquanto o sono chegava. O sol já não brilhava com a generosidade de outrora. Sobre a vila, pairava uma luz fraca, amarelada, que mal conseguia atravessar a fumaça das chaminés e a névoa que se agarrava às ruas estreitas. A escassez de alimentos não era apenas uma notícia sussurrada nas tavernas. Era uma sombra que se arrastava silenciosa sobre cada casa, cada família, cada prato vazio. Nas cozinhas, o aroma de pão queimado misturava-se ao cheiro de raízes murchas e legumes que já perderam toda a doçura. A fome não era apenas fome. Era um vazio que crescia nos corpos e na mente, corroendo a paciência, a esperança, a própria humanidade. Crianças olhavam para o prato e viam apenas migalhas, pedaços que mal sustentavam a força para correr e brincar. Mulheres e homens se esgueiravam pelas ruas à procura de qualquer sobra, qualquer fragmento que pudesse transformar-se em alimento. Mas a fome, invisível e persistente, parecia rir de seus esforços. Era silenciosa, insidiosa, presente em cada gesto, em cada olhar, em cada suspiro. Ela penetrava nas casas mais ricas, nas cozinhas mais abastecidas, nos celeiros guardados por trancas pesadas. E nos becos, nos mercados abandonados, ela se manifestava de forma ainda mais cruel. Ratos correndo sob as tábuas, galinhas que já não conseguiam botar ovos, e famílias observando o vazio do cesto de pão como se fosse um abismo. As notícias da escassez chegavam lentamente, de boca em boca, carregadas de preocupação e medo. Um fazendeiro contava à vizinha que o inverno havia destruído sua colheita, que os grãos guardados haviam se estragado e que o rebanho havia diminuído de tamanho sem explicação. A vizinha apenas assentia, sabendo que seu próprio celeiro não estava em melhor situação. E no silêncio de cada casa, o medo se tornava palpável. O medo de acordar no meio da noite e perceber que não havia mais nada para comer. E como sempre acontece com o medo, começaram a surgir boatos. Boatos sobre pessoas que encontravam maneiras alternativas de saciar a fome. Pequenos relatos, contados baixinho para que ninguém ouvisse demais, descreviam atitudes que antes seriam impensáveis. Alimentos escondidos em cantos escuros, raízes desconhecidas, criaturas minúsculas que se moviam rapidamente e eram capturadas antes de escapar para o esgoto ou o celeiro.
Ninguém falava abertamente, mas todos sabiam. A fome estava transformando a moral em algo flexível, maleável, quase como argila pronta para ser moldada pelo desespero. Durante o dia, a vila tentava manter a rotina, como se o mundo ainda estivesse intacto. Mas à noite, os verdadeiros efeitos da escassez se revelavam. O vento que passava pelos becos carregava os sussurros das pessoas, as portas rangendo com o peso do silêncio, e o som distante de animais que se moviam atrás das paredes. Famílias se reuniam em torno de fogueiras, tentando aquecer o corpo e o coração, mas a mente permanecia inquieta. Era impossível ignorar o vazio. A fome se tornava quase uma entidade viva, rastejando pelas casas, observando de cima das portas entreabertas, sentindo-se satisfeita apenas em aumentar a ansiedade de quem vivia sob seus efeitos. O mercado, outrora centro de comércio e conversa, agora parecia um lugar fantasmagórico. Barracas vazias, madeiras rangendo com o vento e restos esquecidos de frutas e legumes que ninguém ousava tocar. As vozes, antes altas e animadas, tornaram-se sussurros. E mesmo entre esses sussurros, circulavam pequenas histórias que aumentavam a tensão. Sobre pessoas que tinham desaparecido depois de tentar buscar alimento em lugares perigosos. Sobre gatos e cães que seguiam famílias à procura de restos de comida. E sobre ratos que se tornavam cada vez mais audaciosos, aproximando-se das casas, observando, esperando. Entre essas histórias, algumas se destacavam, e eram contadas com um cuidado quase ritualístico. Um velho fazendeiro, com mãos trêmulas e voz baixa, falava sobre a noite em que sua família acordou e percebeu que todos os grãos do celeiro haviam desaparecido, sem sinal de arrombamento. Ele insistia que não eram ladrões, nem animais conhecidos. Era algo diferente. Algo que parecia quase planejado, meticuloso, como se a fome tivesse inteligência própria. Outros assentiam, cabisbaixos, compartilhando experiências semelhantes. Pães que desapareciam das mesas, raízes que sumiam sem explicação, pequenas criaturas que pareciam observá-los enquanto dormiam. E à medida que essas histórias circulavam, o suspense crescia. Porque a fome não era apenas física, ela era psicológica, transformando cada decisão em dilema moral. Cada família começava a perguntar, em silêncio, até onde a necessidade poderia levá-los. Até que ponto uma pessoa conseguiria ir para sobreviver? Esse pensamento, persistente e inquietante, sussurrava em cada casa, em cada canto escuro. A fome invisível tornava-se tangível nos olhos que evitavam olhar para o prato vazio, nos gestos cuidadosos ao dividir uma pequena porção, e nos pensamentos secretos que ninguém ousava confessar. Enquanto isso, os roedores, pequenos e ágeis, moviam-se entre a sombra e a luz, quase como observadores de tudo. Suas pequenas patas sobre as tábuas ecoavam de forma que apenas os mais atentos percebiam. Eles se tornaram testemunhas silenciosas, agentes indiretos da tensão que pairava sobre a vila. Alguns diziam que os ratos sentiam a mesma fome que os humanos. Outros, mais supersticiosos, acreditavam que eles traziam presságios, que cada aparição, cada movimento furtivo, era uma mensagem de alerta. E foi nesse contexto, em meio à escassez, ao medo e ao silêncio, que o primeiro rumor sobre algo ainda mais estranho começou a se espalhar. Um nome sussurrado, carregado de curiosidade e horror, apareceu em tavernas e cozinhas. A ideia de que algumas pessoas desesperadas estavam buscando sustento nos lugares mais improváveis, consumindo o que outrora seria impensável. O sussurro corria pelas ruas como vento frio. Não era apenas a fome que precisava ser enfrentada. Havia escolhas que desafiavam a moral, o medo e a própria imaginação. Pequenas transgressões escondidas na penumbra da noite. A vila inteira parecia se mover entre a neblina da realidade e o véu da superstição. Cada noite tornava-se um teste, cada sombra uma potencial ameaça ou segredo, e cada pequeno movimento nos becos reforçava a sensação de que algo maior se escondia atrás da fome. A escassez tinha um efeito hipnótico. Aprisionava os pensamentos, intensificava a imaginação e deixava a população presa entre o medo do desconhecido e o desejo desesperado de sobrevivência. Enquanto a noite avançava, os murmúrios sobre práticas incomuns se multiplicavam. E como a bruma que envolve a vila, esses murmúrios infiltravam-se nas casas, nas mentes, deixando cada ouvinte com uma mistura de fascínio e inquietação.
A fome invisível não apenas corroía o corpo, mas também preparava terreno para algo ainda mais perturbador, algo que poucos ousariam nomear, mas que todos começavam a sentir, na ponta da língua e no fundo do estômago. E assim, a vila adormecia com o coração inquieto, sabendo sem dizer em voz alta que a noite seguinte traria mais do que apenas silêncio e frio. A fome invisível, paciente e persistente, já havia aberto as portas para segredos que estavam prestes a emergir das sombras, preparando o caminho para práticas e costumes que poucos compreendiam, mas que todos começariam a sentir, noite após noite. A vila já não era a mesma. O vento frio das noites carregava mais do que o cheiro de madeira queimada e do rio. Carregava também o murmúrio de algo que, aos poucos, começava a se tornar real. Pequenos boatos tornavam-se histórias que ninguém ousava confirmar abertamente, mas que circulavam pelas tavernas, pelas cozinhas, pelas frestas das janelas. E, como acontece com segredos perigosos, a curiosidade e o medo caminhavam lado a lado, alimentando uma tensão silenciosa que pairava sobre cada lar. Tudo começou discretamente. Uma família que desapareceu parcialmente durante um inverno particularmente cruel, reaparecendo alguns dias depois com semblantes cansados, olhos fundos e rostos cobertos por uma palidez quase espectral. Quando perguntavam onde estiveram, respondia-se apenas com silêncio ou palavras vagas, como se algo os impedisse de pronunciar o que haviam feito. Mas rumores começaram a surgir, murmurados com cuidado, sugerindo que diante da fome extrema, a linha entre o necessário e o impensável começara a se borrar. Pequenos gestos, desaparecer durante a noite, retornar com restos de algo que ninguém reconhecia, olhar desconfiado para quem os cercava, começaram a levantar suspeitas. O costume era estranho, quase impossível de acreditar. Alguns diziam que famílias, desesperadas e encurraladas pela escassez, haviam começado a recorrer a criaturas que, até então, eram consideradas apenas um incômodo: ratos. Não como símbolo, não como lenda, mas como alimento. O murmúrio atravessava as paredes de madeira e pedra, e quanto mais se espalhava, mais as pessoas tentavam ignorar. Era um tabu que ninguém queria admitir, mas que todos, secretamente, observavam, como se a própria sobrevivência dependesse de compreender aquele mistério silencioso. As descrições eram sempre vagarosas, quase poéticas, como se o narrador tentasse não chocar ou revelar demais. Diziam que os primeiros a recorrer a essa prática não eram vilões nem pessoas más. Eram apenas seres humanos diante de uma necessidade extrema. Famílias famintas, crianças chorando, adultos trêmulos e sem forças, e em algum ponto, a fome falava mais alto do que a razão. Pequenos ratos, capturados com cuidado, preparados com atenção, tornavam-se a única ponte entre a vida e a morte. A narrativa, ao mesmo tempo terrível e fascinante, espalhava um arrepio pela espinha de quem ouvia, mesmo enquanto a escuridão da noite se infiltrava pela janela. Alguns mercadores, que viajavam de vila em vila, contavam suas observações com um cuidado quase ritualístico, garantindo que suas vozes permanecessem baixas. Relatavam casos de cozinheiros que, em segredo, escondiam pequenas presas de rato entre raízes e cereais, transformando o que parecia grotesco em uma refeição, e mantendo o segredo de maneira quase litúrgica, como se o ato de preparar fosse uma forma de proteção contra o medo que crescia no ar. Outros falavam de crianças que aprendiam a capturar essas pequenas criaturas antes mesmo de saber ler, movendo-se silenciosas, quase como sombras entre sombras, em um ritual de sobrevivência que misturava desespero e habilidade. Mas havia algo mais profundo, mais inquietante do que a própria fome. Quem observava atentamente notava que a prática carregava uma atmosfera de mistério, de segredo, que não se limitava apenas ao ato de se alimentar. Havia olhares furtivos, portas que se fechavam rapidamente, conversas interrompidas abruptamente quando alguém entrava na sala. Cada gesto parecia carregar a consciência de que aquilo não era apenas alimento, mas algo que deveria permanecer nas sombras, guardado do mundo. A tensão crescia à medida que o ato se repetia. O medo de ser descoberto misturava-se com a necessidade de sobreviver, e todos aprendiam em silêncio que certos costumes só podiam existir na escuridão. As noites se tornavam cenários perfeitos para essas práticas. O vento soprava pelas ruas estreitas, arrastando folhas secas e espalhando o cheiro de madeira queimada, de fumaça, de terra úmida e algo mais. Algo que não se podia nomear completamente,
mas que se tornava mais intenso quando as histórias sobre a prática circulavam. Pequenos sons se tornavam gigantescos na mente dos habitantes. O ranger das tábuas, passos furtivos, o farfalhar de roedores escondidos. Tudo contribuía para o suspense, para a sensação de que algo estava sempre prestes a ser revelado, mas nunca totalmente. E enquanto a fome continuava, a prática se espalhava silenciosamente. Não havia anúncios, não havia aceitação formal. Tudo se movia nas sombras, entre cochichos e olhares rápidos. Alguns diziam que era um costume isolado, que apenas algumas famílias recorriam a ele. Mas a verdade era que ninguém sabia realmente quem participava. O medo de julgamento era tão intenso quanto a fome que motivava o ato. E essa combinação de necessidade e segredo, de desespero e silêncio, criava uma atmosfera única. Cada família isolada em sua própria penumbra. Cada pessoa lidando com escolhas que a razão jamais aprovaria, mas que o instinto de sobrevivência tornava inevitáveis. Mesmo aqueles que não participavam da prática sentiam seu efeito. Havia uma aura de tensão pairando sobre a vila, uma percepção de que algo mudara de forma irrevogável. As crianças, observando adultos e ouvindo murmúrios, aprendiam cedo que certos assuntos não eram discutidos à luz do dia. Os velhos, com olhos cansados, contavam histórias em que a linha entre a sobrevivência e o horror se confundia. E os jovens cresciam absorvendo uma compreensão silenciosa de que a necessidade podia transformar qualquer coisa em alimento, qualquer gesto em segredo. Mas havia também fascínio, porque na escuridão da noite, enquanto os sussurros se espalhavam e a vila permanecia alerta, os ouvintes sentiam uma estranha mistura de medo e curiosidade. A narrativa sobre o estranho costume não apenas chocava, mas também prendia a atenção de forma quase hipnótica, mantendo todos atentos ao próximo detalhe, à próxima história, à próxima sombra que se moveria nas ruas estreitas. E era exatamente essa combinação de horror e fascínio que transformava a prática em algo mais do que simples sobrevivência. Transformava-a em lenda, em um segredo coletivo que pairava sobre a vila, invisível e inevitável. E assim, enquanto a noite avançava, a vila permanecia em seu silêncio inquieto, observando o mundo com olhos atentos, sentindo a tensão nas paredes, nos becos, no farfalhar das árvores. O estranho costume havia começado discretamente, mas sua presença já podia ser sentida por todos. Um segredo silencioso, perturbador e irresistível, que se escondia nas sombras e aguardava o momento certo para se revelar ainda mais. E naquele clima de mistério e necessidade, cada habitante aprendia, sem palavras, que certas histórias não podiam ser contadas abertamente, mas podiam ser sentidas, observadas, lembradas, sussurradas apenas na escuridão, enquanto a vila dormia com olhos atentos, e o vento levava seus segredos pelas ruas silenciosas. O mercado da vila, que durante o dia fervilhava com cores, vozes e cheiros de especiarias e pão fresco, à noite se transformava em um labirinto silencioso de sombras e segredos. As barracas, agora abandonadas, rangiam com o vento, e o eco de pequenos passos parecia se multiplicar entre as tábuas mal pregadas. Mas mesmo no silêncio, histórias circulavam, carregadas de curiosidade e medo, sobre o que acontecia quando as famílias se viam frente a frente com a fome que corroía seus lares. Os mercadores que retornavam das estradas longínquas falavam em sussurros, quase temendo que o vento levasse suas palavras para ouvidos errados. Relatavam aldeias vizinhas, onde estranhos hábitos surgiam de maneira discreta. Pequenos atos que ninguém ousava discutir à luz do dia. Alguns diziam que haviam visto cozinheiros carregando pequenos sacos escondidos, que ninguém sabia de onde vinham, mas que desapareciam misteriosamente nas cozinhas. Outros, viajantes mais cautelosos, afirmavam ter percebido crianças que desapareciam por horas, voltando com mãos sujas e olhares carregados de segredos. As histórias se tornavam mais vívidas a cada repetição, transformando pequenos rumores em relatos quase tangíveis. Um velho comerciante contou sobre uma família que, no auge do inverno, havia sido encontrada reunida ao redor de um prato estranho, cuidadosamente preparado, com ingredientes que ninguém ousava identificar. A esposa do mercador murmurou que, embora tivesse sentido um frio no estômago, não conseguia desviar os olhos do prato. Havia algo fascinante, mesmo perturbador, na forma como o segredo era guardado. Todos sabiam,
mas ninguém pronunciava o que realmente acontecia. No mercado, mesmo durante o dia, o ar parecia carregar lembranças desses atos secretos. As mesas ainda guardavam marcas de utensílios usados para preparar pequenas porções de comida em comum. Os cestos de frutas murchas e grãos esquecidos serviam não apenas de sustento, mas também de palco para encontros furtivos, onde histórias e práticas eram transmitidas com cuidado. Cada mercador carregava em si fragmentos dessas experiências, pequenas peças de um quebra-cabeça que ninguém se atrevia a montar completamente. Alguns relatos eram particularmente perturbadores. Uma viajante, passando pela vila durante uma noite fria, contou que encontrou um grupo de crianças escondidas atrás das barracas, sussurrando e observando algo no chão com concentração quase ritualística. O que viam, ninguém sabia, mas a intensidade do olhar infantil, misturado à expressão de fascínio e medo, deixava claro que presenciavam algo incomum, algo que fazia parte de uma tradição secreta, desconhecida para a maioria, mas aceita em silêncio por aqueles que lutavam para sobreviver. E havia também os rumores sobre adultos, que se moviam com passos furtivos entre os becos, carregando pequenas presas de animais desconhecidos. Alguns aldeões afirmavam que as criaturas capturadas tinham tamanho diminuto, mas sua presença era suficiente para saciar a fome. O suspense aumentava à medida que cada relato ganhava mais detalhes. As mãos trêmulas que manipulavam o alimento, os olhares rápidos para os lados, o cuidado quase reverencial ao preparar algo que ninguém ousaria comer à luz do dia. Tudo era feito com a precisão de quem sabia que um deslize poderia revelar segredos que a sociedade jamais perdoaria. A atmosfera do mercado à noite carregava uma tensão quase palpável. O ranger das tábuas, o vento entre as barracas e o farfalhar das folhas secas criavam um cenário perfeito para que a imaginação ampliasse cada história. Os mercadores repetiam seus relatos em tavernas, mas cada narrativa era carregada de nuances. A fome que motivava os atos, o medo de serem descobertos e o mistério que cercava cada gesto. Era um ciclo silencioso de necessidade e segredo, amplificado pelo suspense que envolvia cada história, cada sombra, cada suspiro. Mesmo os adultos mais corajosos começavam a sentir um desconforto inquietante ao ouvir essas histórias. Havia algo magnético e perturbador na maneira como cada relato se entrelaçava, sugerindo que a vila inteira, sob a superfície tranquila, estava profundamente marcada por costumes que ninguém admitia abertamente. O mercado, que deveria ser apenas um espaço de comércio, transformava-se em um ponto de encontro silencioso de segredos, onde histórias de sobrevivência extrema eram contadas com cuidado, mas impressas para sempre na memória de quem ouvia. E à medida que a noite avançava, o suspense crescia. Pequenas evidências surgiam, pegadas silenciosas nos caminhos de barro, pequenas armadilhas improvisadas entre barracas, restos de comida que pareciam desaparecer misteriosamente. Cada detalhe reforçava a sensação de que a fome, ali, não era apenas física, ela era psicológica, alimentando o medo e o fascínio, preparando todos para compreender algo que até então ninguém queria nomear. O mercado se tornava, assim, um lugar de aprendizado silencioso. Os relatos de mercadores, viajantes e aldeões funcionavam como lições veladas: observar, entender, sobreviver. E cada história transmitida carregava consigo o aviso implícito de que a vida naquela vila exigia mais do que coragem. Exigia inteligência, discrição e uma capacidade de aceitar que, às vezes, os costumes mais estranhos surgiam da necessidade extrema. E enquanto o vento soprava pelas ruas vazias e a vila se preparava para o sono, os segredos do mercado permaneciam vivos. Cada sombra nas barracas abandonadas, cada eco entre as tábuas, cada farfalhar nos becos reforçava a sensação de que algo maior se movia sob a superfície. O estranho costume que surgira silenciosamente não era apenas um ato de desespero. Era agora um elemento invisível que conectava todos, silenciosa e inevitavelmente, a mesma trama de sobrevivência, medo e mistério. O mercado, adormecido, continuava a respirar histórias, guardando os segredos da vila. E para aqueles atentos, aqueles que escutavam não apenas com os ouvidos, mas com a mente e o coração, cada história, cada sussurro, cada movimento furtivo deixava um rastro hipnótico, uma sensação que prendia, fascinava e, ao mesmo tempo, acalmava. Pois nas sombras do mercado, entre histórias de fome, medo e sobrevivência,
começava a se formar uma compreensão silenciosa. A vida e o segredo eram inseparáveis, e o desconhecido, mesmo que perturbador, precisava ser observado, sentido e lembrado. E assim, à medida que a noite avançava, os segredos do mercado permaneciam escondidos, prontos para se revelar apenas aos que ousassem ouvir, imaginar e mergulhar nas sombras silenciosas da vila. Um suspense contínuo, hipnótico e perturbador, preparando o terreno para as histórias ainda mais intensas que estavam por vir. A noite caía sobre a vila como um manto pesado e silencioso. As chaminés soltavam pequenas trilhas de fumaça, que se dissipavam no vento frio, carregando o cheiro de madeira queimada e algo indefinível, um aroma que lembrava terra molhada e memórias antigas. As ruas estreitas, antes vibrantes com o burburinho do dia, agora eram labirintos de sombra e silêncio. O único movimento vinha do vento, das folhas secas arrastadas pelos becos, e do leve farfalhar de criaturas pequenas que se moviam sem que ninguém percebesse totalmente. Essa noite, porém, era diferente. Uma tensão quase palpável pairava sobre cada casa, cada janela, cada telhado. As famílias sentiam-na nos ossos, mesmo que tentassem ignorar. Era como se a própria vila prendesse a respiração, preparando-se para algo que todos sabiam, mas que ninguém queria nomear. O ar parecia pesado, carregado de expectativa. E entre o silêncio, surgiam pequenos sons que aumentavam o suspense. Passos rápidos, quase imperceptíveis, atrás de portas fechadas, um ranger súbito das tábuas, o farfalhar de algo que se movia pelo chão da cozinha, no escuro. Nos cantos mais escondidos das casas, pequenos ratos circulavam silenciosos, atentos, observadores. Suas patas minúsculas batiam levemente no chão de madeira, mas o suficiente para despertar o coração de quem, atento, escutasse. Eram criaturas conhecidas, mas agora carregavam um simbolismo mais profundo. Representavam a fome, a necessidade e, para alguns, uma ponte tênue entre a vida e a morte. A presença deles deixava os habitantes em alerta, enquanto um misto de fascínio e repulsa se misturava no ar. As famílias, aquelas que haviam cedido ao desespero em noites anteriores, moviam-se com cuidado quase ritualístico. As crianças aprendiam a observar em silêncio, os adultos a manusear o alimento com mãos trêmulas e gestos precisos. Cada movimento era carregado de tensão. O medo de ser descoberto, o receio do julgamento alheio e a necessidade urgente de sobreviver criavam uma coreografia silenciosa entre o homem e a sombra. A prática, embora grotesca para os padrões do dia, tornava-se quase uma cerimônia sagrada, um ato de sobrevivência envolto em mistério e cuidado. O vento soprava pelos becos, arrastando pequenos murmúrios e sussurros, e com eles viajavam as histórias de outros tempos, de outras noites igualmente sombrias. Mercadores contavam, baixinho, sobre aldeias vizinhas onde o costume já era conhecido, onde cada família guardava seus segredos com cuidado quase religioso. E cada relato aumentava a tensão desta noite específica, lembrando a todos que o mundo era maior do que a vila, que as sombras carregavam ecos de práticas que se repetiam em silêncio por toda parte, sempre em resposta à fome e ao desespero. Entre as casas, portas batiam suavemente com o vento, e o ranger das tábuas ecoava como se cada som contasse uma história própria. Alguns aldeões, sentados junto à lareira, mantinham os olhos fixos nas sombras projetadas nas paredes, tentando antecipar o movimento de algo desconhecido. Cada sombra parecia ter vida própria, e cada ruído pequeno adquiria proporções gigantescas na mente de quem ouvia. Era uma noite em que a imaginação se misturava à realidade, tornando cada gesto, cada olhar, cada silêncio ainda mais carregado de suspense. Em uma das casas, uma família reunia-se em torno de um pequeno prato. O alimento, cuidadosamente preparado, era fruto de uma captura feita horas antes, um gesto de paciência e habilidade. As mãos trêmulas manipulavam cada porção, os olhos desviavam rapidamente para o lado, e a respiração quase contida preenchia o pequeno espaço da cozinha. Cada som fora do comum. Um rato correndo no sótão, o vento batendo na porta, um passo nas ruas, parecia amplificar a tensão. A atmosfera era elétrica e silenciosa ao mesmo tempo, como se todos os elementos do mundo conspirassem para tornar aquela noite inesquecível. E, enquanto a fome era saciada de forma discreta, a mente permanecia alerta. A consciência de que aquilo era um segredo, um ato escondido do mundo,
criava uma mistura de alívio e inquietação. Cada gesto, cada movimento, era uma dança entre necessidade e medo. E o suspense permanecia como uma presença invisível na sala, observando, silencioso, quase como uma entidade viva. Lá fora, as ruas continuavam vazias, mas carregadas de pequenas atividades invisíveis. Ratos corriam pelas frestas. Sombras se moviam entre os muros, e o vento trazia consigo a lembrança de todas as noites passadas, de todos os atos semelhantes realizados em silêncio. Era uma coreografia de sobrevivência que se repetia a cada inverno, a cada escassez, e que transformava o ordinário em extraordinário, o comum em perturbador, e o silêncio em algo carregado de significado. E assim, a noite avançava, lentamente, quase sem tempo definido. Cada habitante, cada sombra, cada som contribuía para a tensão silenciosa, hipnótica, que envolvia a vila. O costume estranho, que agora havia se tornado parte da rotina, permanecia escondido, mas presente, infiltrado em cada canto, cada respiração, cada olhar furtivo. Era uma prática que ninguém ousava nomear, mas que todos reconheciam, sentiam e, de certa forma, respeitavam em silêncio. Enquanto a escuridão se aprofundava, a vila parecia suspensa em um instante eterno. Cada movimento, cada sussurro, cada sombra carregava consigo a consciência de que aquela noite, como muitas outras antes dela, era mais do que apenas uma noite comum. Era um teste de paciência, coragem e habilidade. Uma dança silenciosa entre o medo e a necessidade. E um lembrete de que a sobrevivência, muitas vezes, exigia escolhas que o mundo jamais compreenderia. E na ponta dos ouvidos atentos, na mente de quem observava ou escutava, permanecia o eco da noite. Passos leves, farfalhar de ratos, o vento entre as tábuas, o ranger das portas. Pequenos sinais, sutis e insistentes, lembrando que o estranho costume não era apenas um ato isolado, mas um segredo vivo, pulsando sob a superfície da vila, pronto para se manifestar novamente quando a fome e o silêncio se encontrassem. A noite do rato terminava assim, com a vila adormecida, mas não completamente tranquila. O suspense persistia, impregnado no ar frio, nas sombras e nos pensamentos silenciosos de cada habitante. E quem estivesse atento poderia sentir, mesmo dormindo, que algo maior estava acontecendo, algo que o tempo não apagaria, e que as histórias ainda não contadas aguardavam a próxima noite, o próximo murmúrio, o próximo passo nas sombras. A taverna da vila era um refúgio de calor e sombra. Durante o dia, era o coração do comércio e das conversas, mas à noite, tornava-se um espaço onde segredos se entrelaçavam com fumaça e murmúrios. O cheiro de cerveja velha, pão queimado e madeira úmida impregnava o ar, misturando-se aos sussurros que viajavam de mesa em mesa. Cada canto da sala guardava histórias que ninguém ousava contar abertamente, mas que circulavam entre olhares furtivos e gestos quase imperceptíveis. A noite avançava lentamente, e a iluminação precária, vinda de tochas e velas, criava sombras dançantes nas paredes. Cada sombra parecia ter vida própria, alongando-se, encurtando-se, escondendo silhuetas que se moviam entre mesas e bancos de madeira. Ali, os olhares atentos encontravam ecos do que acontecia nas casas da vila. O medo, a fome, os costumes estranhos que poucos ousavam nomear. Era um lugar de observação silenciosa, onde cada movimento podia revelar mais do que se queria. Os clientes da taverna eram figuras curiosas, mercadores cansados, viajantes silenciosos, aldeões que preferiam observar a falar. Todos carregavam histórias próprias, e alguns traziam notícias de outros lugares, onde os costumes de sobrevivência já se manifestavam de maneiras ainda mais perturbadoras. Entre o tilintar de copos e o ranger do piso, histórias de noites passadas circulavam discretamente, impressas nos olhares e nos gestos cautelosos de quem escutava. E foi naquela noite que algo mudou. Um grupo de homens e mulheres sentou-se discretamente em um canto escuro da taverna, suas sombras quase se fundindo com a penumbra das paredes. Eles trocavam palavras baixas, quase sussurros, sobre técnicas de captura, preparação e consumo de pequenas criaturas que a fome tornara necessárias. Os detalhes eram cuidadosamente omitidos para quem passasse por perto, mas para aqueles sentados atentos, o ar carregava tensão suficiente para criar uma sensação de suspense quase tangível.
Entre as mesas, uma criança observava com olhos grandes e atentos. Não falava, apenas absorvia cada gesto, cada palavra sussurrada. Aprendia em silêncio, como se estivesse sendo iniciada em algo que só alguns poucos conheciam. Os adultos não notavam sua presença, distraídos pelo calor das chamas e pelo murmúrio das conversas. Mas a criança sentia o peso do segredo, a gravidade da necessidade e a estranha mistura de medo e fascínio que preenchia o ambiente. O taverneiro, velho e experiente, observava tudo de seu balcão. Seus olhos, profundos e cansados, acompanhavam cada movimento, cada gesto furtivo. Ele sabia mais do que deixava transparecer. Conhecia as histórias de desespero que passavam pelas mãos dos aldeões, os atos secretos que a fome obrigava a cometer, e os murmúrios que se espalhavam pelos becos e casas. E ainda assim, permanecia silencioso, permitindo que os encontros acontecessem, que os segredos circulassem, como se fosse guardião de uma tradição silenciosa. Alguns clientes trocavam pequenas mercadorias, utensílios improvisados e relatos de noites semelhantes em outras aldeias. Cada troca era carregada de tensão. Quem observasse de fora poderia notar apenas gestos comuns, mas os envolvidos sabiam que cada movimento, cada palavra, carregava o peso de uma necessidade extrema. O suspense se misturava ao calor da sala, ao cheiro da fumaça e ao som constante das vozes baixas que narravam experiências que ninguém ousaria repetir em público. E à medida que a noite avançava, surgiam detalhes ainda mais perturbadores. Alguns relatavam que a prática de capturar e consumir ratos ou outras pequenas criaturas não era apenas sobre sobrevivência física. Tinha também um aspecto psicológico. Era uma forma de enfrentar o medo, de testar limites, de compreender até onde a necessidade podia levar alguém. Cada gesto, cada preparo, cada refeição escondida nas sombras carregava uma tensão silenciosa, um suspense que penetrava na mente e deixava um arrepio constante na espinha de quem participava ou observava. A atmosfera da taverna ficava cada vez mais carregada. O ranger das tábuas, o tilintar de copos, o farfalhar das roupas dos clientes e o sussurro do vento que entrava pelas frestas das janelas criavam um cenário quase hipnótico. Quem estivesse atento sentia a tensão crescer, misturada a uma curiosidade irresistível. O desconhecido, o proibido, o estranho costume que surgira na vila, agora circulava livremente entre as sombras da sala, silencioso, mas perceptível para aqueles que observavam com atenção. E ao final da noite, quando os últimos clientes deixaram a taverna e a porta rangeu suavemente ao se fechar, os segredos permaneceram. As sombras se recolheram, a fumaça subiu lentamente até desaparecer, e o silêncio voltou a reinar. Mas a memória da noite, o eco das palavras sussurradas e a tensão dos gestos furtivos permaneciam impregnados nas paredes, nos bancos, no ar pesado. Para quem tivesse ouvido com atenção, cada detalhe era um lembrete de que a vila guardava costumes que ninguém ousava nomear, e que o suspense, o medo e a necessidade estavam sempre presentes, escondidos nas sombras da vida cotidiana. A taverna, adormecida, continuava viva. Seus segredos permaneciam, aguardando a próxima noite, o próximo visitante, o próximo sussurro. E quem estivesse atento, mesmo ao fechar os olhos para dormir, poderia sentir a pulsação silenciosa desses segredos, carregados de mistério, necessidade e suspense, prontos para se manifestar novamente, como a própria vida da vila, sempre à espreita, sempre hipnótica, sempre incompleta. O vento frio da noite soprava pelos becos da vila, carregando folhas secas e o farfalhar de pequenas criaturas que se moviam silenciosas. Mas naquela noite, algo diferente pairava no ar. Havia uma sensação de expectativa, quase tangível, como se cada sombra carregasse um segredo que todos percebiam, mas ninguém ousava nomear. E entre essas sombras, surgia a figura de um homem que ninguém sabia ao certo de onde viera, nem qual era seu verdadeiro nome. Para muitos, ele era apenas um viajante, para outros, um observador silencioso, mas aqueles que o conheciam o chamavam em voz baixa de o Mestre do Desespero. Sua presença era sutil, mas imponente. Caminhava lentamente pelas ruas estreitas, passos medidos, olhos penetrantes que pareciam ver não apenas o presente, mas também os segredos escondidos no passado e no futuro da vila. Ninguém se aproximava dele sem sentir uma mistura de fascínio e temor. Suas mãos eram ásperas, mas cuidadosas.
Seu olhar, intenso, transmitia conhecimento e autoridade. Ele carregava consigo histórias de sobrevivência extrema, de atos que a maioria consideraria impossíveis ou horríveis, mas que ele executara com precisão e método, sempre guiado pela necessidade e pelo instinto. O mestre do desespero não era apenas um conhecedor da fome. Ele era um estudioso do medo e da necessidade. Observava cada gesto dos habitantes da vila. Analisava cada sombra, cada olhar furtivo, cada suspiro contido. Sabia quando alguém estava prestes a ceder ao desespero, quando a fome começava a corroer a razão e quando o segredo estava prestes a se revelar. Sua sabedoria não vinha de livros ou de mestres conhecidos, mas de anos de experiência nas sombras da sobrevivência, onde cada escolha podia significar vida ou morte. Na taverna, onde segredos se entrelaçavam com fumaça e murmúrios, ele encontrava aqueles que, de alguma forma, buscavam entender os limites do impossível. Sentava-se em um canto escuro, observando, e quando alguém se aproximava com perguntas ou curiosidade, respondia com palavras medidas, carregadas de tensão e mistério. Cada frase sua parecia ter camadas ocultas, e cada conselho, embora útil, carregava também um peso quase espiritual. Entender a sobrevivência extrema exigia mais do que coragem. Exigia inteligência, paciência e a capacidade de aceitar o horror silencioso que rondava cada decisão. Os moradores que tiveram a oportunidade de observá-lo de perto jamais esqueceram o efeito que sua presença causava. Alguns sentiam um frio percorrer a espinha, outros, uma estranha sensação de segurança, como se o mestre pudesse ver além do medo que os paralisava. Ele conhecia cada segredo da vila, cada costume estranho que surgira com a fome e a escassez. Sabia quem já havia cedido ao costume dos ratos, quem apenas observava, e quem ainda resistia, lutando com a consciência. Sua sabedoria não era apenas prática, era psicológica, capaz de penetrar nas mentes mais resistentes e expor aquilo que todos tentavam esconder. Numa noite particularmente fria, ele conduziu uma pequena reunião em segredo, reunindo aqueles que buscavam aprender sem ser descobertos. Em meio à fumaça das velas e ao silêncio atento dos ouvintes, falou sobre limites, necessidade e escolha. Explicou com detalhes quase cirúrgicos que a sobrevivência não era apenas uma questão de força ou coragem, mas de estratégia, de observação, de compreender que certos atos, embora horríveis à moral comum, poderiam ser essenciais para manter a vida em situações extremas. E, enquanto falava, suas palavras reverberavam nas mentes de cada um. A fome era apenas um catalisador. O verdadeiro teste era psicológico. Era sobre compreender até onde se podia ir, reconhecer o medo sem ser dominado por ele, e executar decisões que pareciam impossíveis à luz da razão. Cada gesto que ele descrevia, cada técnica que compartilhava, vinha carregado de suspense. A tensão de realizar algo necessário, mas proibido, sob o olhar atento do mundo, sob o peso da consciência e do segredo. O mestre do desespero conhecia os riscos. Sabia que a vila poderia rejeitar aqueles que ousassem seguir suas instruções, que a moral coletiva poderia transformar atos de necessidade em estigmas permanentes. Mas também sabia que o segredo, cuidadosamente guardado, podia se tornar uma ferramenta de sobrevivência. Cada movimento, cada escolha, cada silêncio tinha um propósito. Ele ensinava que o medo podia ser um aliado, que o segredo podia proteger e que o conhecimento sobre o impossível podia ser a diferença entre a vida e a morte. E assim, ele permanecia na vila, um enigma silencioso, observador das sombras, mentor daqueles que ousavam buscar o entendimento do que poucos aceitariam reconhecer. Sua presença carregava uma aura de tensão hipnótica, mantendo todos atentos, fascinados e inquietos. Cada encontro, cada palavra, cada gesto deixava uma marca, invisível, mas persistente, nos pensamentos daqueles que o encontravam. Enquanto a noite avançava, o mestre do desespero desaparecia nas sombras dos becos, deixando para trás o eco de suas palavras e a sensação de que algo maior estava acontecendo. Ele não precisava ser visto para ser sentido. Sua influência se infiltrava nas casas, nas cozinhas, nas tavernas e nos corações, lembrando a todos que a sobrevivência muitas vezes exigia mais do que coragem. Exigia conhecimento, estratégia, segredo
e a disposição de enfrentar o horror silencioso da necessidade extrema. E assim, sob o céu noturno da vila, o suspense permanecia vivo. O mestre do desespero, figura enigmática e imponente, havia mostrado que a fome e o medo eram apenas o início de uma jornada de descobertas, segredos e escolhas impossíveis. Para aqueles que ousavam ouvir, pensar e sentir, ele deixava uma lição clara. A escuridão das sombras escondia verdades que a luz jamais revelaria, e compreender essas verdades exigia coragem, inteligência e uma mente preparada para enfrentar o desconhecido. As ruas da vila, banhadas por uma luz fraca de tochas e pela bruma do rio, pareciam guardar cada segredo como se fossem preciosidades invisíveis. Mas, naquela noite, a tensão não vinha apenas das sombras, do vento frio ou do farfalhar de ratos. A verdadeira tensão surgia dentro das casas, nos corações e nas mentes das pessoas, presas entre o medo e a necessidade. Um dilema silencioso pairava sobre cada lar. Até onde a fome poderia conduzir alguém sem quebrar completamente a alma? As crianças, observando os adultos, percebiam que algo mudara. Elas sentiam o silêncio pesado, os olhares furtivos, o cuidado quase obsessivo com cada porção de alimento. Mas ainda não compreendiam totalmente o alcance do que se desenrolava à sua volta. Para os adultos, cada refeição escondida era uma batalha moral. A necessidade de sustentar a família, o medo do julgamento e a consciência de que estavam ultrapassando limites que antes pareciam intransponíveis. A fome transformava a moral em algo flexível, mas sempre carregado de culpa silenciosa. Nos becos, os ratos continuavam a mover-se entre sombras, quase como observadores da conduta humana. Para alguns, eram apenas animais. Para outros, eram testemunhas silenciosas daquilo que ninguém ousava admitir. O fato de que a sobrevivência poderia depender deles, que a necessidade humana poderia levá-los a atos impensáveis, criava uma atmosfera de suspense que se infiltrava em cada pensamento. A escuridão parecia amplificar cada gesto, cada decisão, cada segredo, tornando-os maiores do que realmente eram. Entre as casas, surgiam pequenas histórias de coragem e desespero. Um jovem que jamais imaginara tocar naquilo que agora precisava manipular para sobreviver. Uma mãe que tremia ao preparar a refeição escondida. Um pai que olhava para o filho com olhos cheios de dúvida e determinação ao mesmo tempo. Cada personagem era um reflexo da complexidade da situação. A fome os empurrava para além do limite da moralidade, e o medo os mantinha em alerta constante. No mercado abandonado, alguns aldeões se aventuravam discretamente para verificar se ainda havia algo que pudesse ser aproveitado. Cada passo era calculado, cada movimento silencioso. O suspense aumentava com cada sombra que se movia, cada farfalhar, cada sinal de presença de criaturas que correndo rapidamente pelos cantos. A linha entre o risco e a necessidade tornava-se cada vez mais tênue, e o peso psicológico da decisão se manifestava em cada gesto, em cada respiração contida. A consciência coletiva da vila começava a se transformar. Aqueles que observavam e participavam sabiam que estavam entrando em território moralmente limítrofe. O medo de serem descobertos, o receio de serem julgados pelos vizinhos, a angústia de saber que certos atos, embora necessários para a sobrevivência, poderiam ser vistos como monstros pela própria comunidade. Tudo isso criava uma tensão constante. Cada refeição preparada e consumida nas sombras carregava o peso do silêncio e da culpa. O mestre do desespero, observando de longe, sabia exatamente como esse dilema se desenrolava. Ele compreendia que o confronto entre medo e necessidade era o teste mais difícil de todos. Para ele, não bastava apenas ensinar técnicas de sobrevivência. Era preciso preparar a mente, reforçar a percepção e mostrar que a fome não era apenas um estado físico, mas uma força psicológica capaz de moldar comportamentos, pensamentos e decisões. Cada ato impensável era, na verdade, uma escolha calculada entre a preservação da vida e o respeito à própria consciência. Em algumas casas, o silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo sussurro do vento ou pelo leve farfalhar de pequenas criaturas. As famílias se reuniam ao redor de pratos improvisados, cada uma lidando à sua maneira com o dilema interno. Alguns olhavam para o alimento com hesitação, outros manipulavam-no com precisão, tentando transformar a necessidade em rotina, enquanto a culpa permanecia como uma sombra invisível, lembrando que nenhum ato é verdadeiramente sem custo.
O suspense crescia ainda mais nas ruas, onde sombras se misturavam, passos eram ouvidos de maneira intermitente, e qualquer ruído podia ser interpretado como aviso ou ameaça. A sensação de que o mundo observava cada ação, mesmo que silenciosamente, aumentava a tensão psicológica. Cada aldeão sabia que estava participando de algo que ultrapassava a simples necessidade física. Estavam sendo testados em seus limites morais, confrontados com escolhas que moldariam sua mente e sua compreensão da sobrevivência. Enquanto a noite avançava, a combinação de medo e necessidade criava uma coreografia silenciosa e hipnótica. Cada gesto, cada decisão, cada movimento era parte de um ritual não declarado, onde a consciência humana era constantemente desafiada. O suspense não vinha apenas do ato em si, mas da antecipação do que poderia acontecer se alguém falhasse, se fosse descoberto, ou se cedesse demais ao desespero. E para aqueles que observavam com atenção, mesmo sem participar diretamente, a tensão era contagiosa. O suspense silencioso infiltrava-se na mente, deixando um arrepio constante, uma sensação de que o desconhecido estava sempre à espreita. O medo e a necessidade, entrelaçados, criavam um ambiente hipnótico, fascinante e perturbador ao mesmo tempo, onde a linha entre sobrevivência e horror parecia sempre prestes a desaparecer. Quando a primeira luz do amanhecer começou a tocar as ruas, a vila parecia ter sobrevivido mais uma noite, mas nada estava resolvido. O dilema entre medo e necessidade permanecia vivo, impregnado nas casas, nos olhares, nos gestos e nos pensamentos silenciosos. Cada habitante sabia que a próxima noite traria novos desafios, novas decisões e possivelmente novas transgressões. E mesmo dormindo, o eco dessa tensão continuava presente, infiltrando-se nos sonhos, preparando a mente para enfrentar novamente o estranho equilíbrio entre o impossível e a sobrevivência. O vento frio continuava a percorrer as ruas estreitas da vila, carregando consigo fragmentos do passado, sussurros de histórias antigas que se misturavam com a fumaça das chaminés e o aroma da madeira queimada. As casas, algumas com tábuas rangendo e portas mal fechadas, pareciam guardar memórias invisíveis. Memórias de tempos de fome, de noites longas e silenciosas, de escolhas impossíveis que moldaram o caráter dos que ali viviam. Cada parede parecia ecoar segredos de gerações passadas, lembrando os habitantes de que a sobrevivência sempre exigira coragem, astúcia e, às vezes, atos que a consciência humana dificilmente aceitava. Os mais velhos da vila, sentados próximos às lareiras, contavam histórias em tom baixo, quase como se temessem que o próprio vento pudesse levar suas palavras a ouvidos indesejados. Relatavam noites semelhantes, invernos rigorosos, períodos de escassez em que famílias inteiras lutavam para sobreviver. Havia relatos de jovens que desapareceram em busca de alimento, de pequenos grupos que aprenderam a caçar roedores para não morrer de fome, de decisões tomadas às pressas, guiadas pelo desespero e pela necessidade. Cada história carregava um peso moral, uma lembrança de que a linha entre sobrevivência e transgressão sempre fora tênue. Entre os aldeões, as lendas antigas começavam a misturar-se com os acontecimentos recentes. Fala-se de espíritos de fome que vagavam pelas casas, observando aqueles que hesitavam em ceder à necessidade. Alguns acreditavam que os pequenos ratos eram emissários desses espíritos, que transportavam lições de sobrevivência silenciosa e misteriosa. Outros viam nos relatos dos antigos um aviso velado, que o desespero humano, quando não controlado, poderia levar a ações que assombrariam a mente e deixariam cicatrizes invisíveis. Cada história, cada sussurro, parecia repetir-se de geração em geração, como se a própria vila fosse um livro vivo de advertências e segredos. O mercado, agora silencioso e sombrio, carregava vestígios dessas memórias antigas. As barracas rangiam sob o vento, mas suas tábuas pareciam sussurrar sobre noites passadas, sobre comerciantes que aprenderam a lidar com a escassez, sobre técnicas de sobrevivência transmitidas discretamente, sem registros formais, apenas pelo conhecimento silencioso de observação e experiência. Cada pegada deixada no barro, cada utensílio usado para preparar pequenas refeições escondidas, carregava consigo a lembrança de atos semelhantes realizados décadas antes, mantendo o suspense vivo na mente daqueles que estavam atentos. E era precisamente essa mistura de passado e presente que criava uma sensação hipnótica entre os aldeões.
Ao ouvir as histórias antigas, sentiam-se ligados a uma rede invisível de experiências humanas, aprendendo, muitas vezes sem perceber, que a sobrevivência era uma herança que exigia atenção, cuidado e coragem. O medo e a necessidade, sentidos por gerações, permaneciam vivos, como se a fome não fosse apenas física, mas também uma lembrança que se infiltrava nas mentes, ensinando, advertindo e preparando cada novo habitante para enfrentar as sombras da vila. Alguns moradores começavam a perceber padrões. Nas histórias dos antigos, nas memórias sussurradas à beira da lareira, nas lendas de espíritos e ratos, havia lições sobre limites, escolha e observação. Aprendiam que a coragem precisava andar de mãos dadas com a prudência, que a fome poderia ser domada apenas através do silêncio e da atenção, e que cada ato realizado no escuro carregava consequências invisíveis, mas reais. Cada gesto, cada decisão, cada suspiro podia ecoar por anos, moldando não apenas a vida imediata, mas também o futuro da vila e de seus habitantes. E, no meio desse eco do passado, o mestre do desespero permanecia como uma figura silenciosa, conectando o conhecimento antigo com a realidade presente. Ele sabia que compreender a história da vila era compreender a própria natureza do desespero humano, da fome e do medo. E transmitia, com palavras medidas e observações sutis, que a sobrevivência não era apenas prática, mas psicológica. Era uma lição de paciência, disciplina, silêncio e percepção. Cada gesto aprendido do passado tinha um propósito. Cada história antiga carregava um alerta, e cada lenda era um guia velado para enfrentar o presente com astúcia e cautela. As crianças, ouvindo os contos antigos, sentiam um fascínio silencioso. Aprendiam não apenas sobre os atos, mas sobre o contexto, sobre a atmosfera de suspense e mistério que cercava cada escolha. Entendiam de maneira intuitiva que a fome não era apenas fome, mas uma força capaz de moldar pensamentos, decisões e comportamentos. E, mesmo sem compreender totalmente, absorviam o conhecimento de que a vida exigia atenção aos detalhes, paciência para observar e coragem para agir quando o momento exigisse. E assim, os ecos do passado permaneciam vivos. A vila, mesmo em silêncio, respirava histórias antigas, carregando em cada sombra, em cada vento frio, em cada farfalhar de ratos, os segredos de gerações que haviam enfrentado o impossível. O suspense continuava presente, hipnótico, invisível, mas inegável. Cada habitante, mesmo dormindo, podia sentir que estava inserido em uma tradição silenciosa de sobrevivência, medo e escolha, onde o passado e o presente se entrelaçavam de maneira quase mágica, preparando o terreno para noites futuras, cheias de tensão, mistério e decisões impossíveis. E, enquanto a vila mergulhava na quietude da madrugada, os ecos do passado sussurravam ainda mais alto para aqueles que conseguiam ouvir, lembrando que a fome, o medo e os costumes estranhos que surgiram sob a penumbra eram parte de algo maior, algo que atravessava o tempo e a consciência, e que cada noite guardava a promessa de novas histórias, novos dilemas e novos suspiros na escuridão hipnótica da vila. O céu da vila já não era apenas escuro, era profundo, quase palpável, como se engolisse o pouco de luz que o amanhecer prometera. O vento carregava consigo os ecos de noites passadas, misturando-se aos murmúrios silenciosos que percorriam as ruas estreitas. Cada casa parecia respirável, viva, consciente do que ocorrera dentro de suas paredes, os atos secretos, as decisões impossíveis, a tensão entre medo e necessidade. O ciclo se repetia, noite após noite, geração após geração, invisível aos olhos desatentos, mas profundamente gravado na memória da vila. A noite do rato, agora lendária, retornava como um ritual invisível. As sombras alongavam-se entre as tábuas rangentes das casas, os pequenos passos dos roedores ecoavam como sinais secretos, e os habitantes moviam-se com cuidado e precisão, conscientes de que cada gesto carregava mais do que alimento. Carregava moral, escolha e história. A fome, o medo e o mistério formavam um triângulo inseparável, conduzindo cada alma à beira de sua própria resistência, desafiando pensamentos, emoções e limites. O mestre do desespero ainda circulava pela vila, sua presença invisível, mas sentida por todos. Sabia que o verdadeiro teste não era apenas sobreviver à fome, mas sobreviver à própria consciência,
a sombra do passado e a tensão do presente. Observava em silêncio, permitindo que os moradores enfrentassem o dilema da escolha, mas sempre atento, como se cada ação fosse um ensinamento velado. Ele entendia que o ciclo da escuridão não era apenas físico, mas psicológico. Cada decisão moldava não apenas a sobrevivência imediata, mas a estrutura invisível que ligava gerações e mantinha o segredo vivo. Nas casas, cada família lidava com o ato secreto de maneira única. Alguns o realizavam com precisão quase ritualística, transformando a necessidade em hábito. Outros, com hesitação e culpa, lembrando-se das histórias antigas que ecoavam nas paredes e nos murmúrios da vila. A tensão era constante, mas silenciosa, impregnando o ar como uma presença quase tangível. A escuridão e o silêncio criavam uma atmosfera hipnótica, onde o suspense e o fascínio se entrelaçavam, conduzindo cada mente a uma atenção quase meditativa, como se observar ou participar fosse um ato de imersão total na própria essência da vila. E, enquanto o vento soprava pelos becos e o farfalhar dos ratos se misturava aos murmúrios do passado, a vila parecia viva em um ciclo perpétuo. Cada noite era uma repetição de experiências passadas, mas também uma preparação para futuras decisões. A escuridão não era apenas ausência de luz, era a presença de histórias, de dilemas, de escolhas invisíveis que moldavam o comportamento e a consciência dos habitantes. Cada sombra carregava consigo o peso da tradição silenciosa, do segredo coletivo. E cada passo, cada suspiro, cada olhar furtivo reforçava a sensação de que a vila respirava em sintonia com o mistério que a habitava. As crianças que cresceram ouvindo essas histórias tornavam-se observadoras atentas, absorvendo a lição silenciosa de que a sobrevivência exigia mais do que força. Exigia atenção, percepção, coragem e, acima de tudo, respeito pelo ciclo da escuridão. Aprendiam que o medo podia ser um guia, que a necessidade podia ser uma ferramenta, e que os segredos da vila eram tão vitais quanto o ar frio que circulava pelas ruas. Cada geração recebia o legado silencioso do passado, preparado para enfrentar a noite com sabedoria, cuidado e consciência. E, enquanto a madrugada se aproximava, o ciclo continuava. A vila permanecia desperta apenas para aqueles que escutavam. O ranger das tábuas, o farfalhar das folhas, o pequeno passo de ratos e o sussurro do vento tornavam-se sinais de um mundo que operava além da percepção comum. O suspense, agora quase tangível, envolvia cada pensamento, cada memória e cada sensação. Quem estivesse atento podia perceber que a escuridão não era apenas um estado, mas uma lição contínua, um ritual invisível que conectava passado, presente e futuro, guiando os habitantes através de uma dança silenciosa entre sobrevivência e mistério. E assim, o ciclo da escuridão se fechava e se recomeçava ao mesmo tempo. Cada noite encerrava histórias, mas ao amanhecer, novas se preparavam, invisíveis, silenciosas, mas sempre presentes. O mestre do desespero permanecia como guardião silencioso, observador atento, lembrando que a vida e o segredo caminhavam lado a lado. E enquanto os aldeões dormiam, sonhando com sombras e mistérios, a vila continuava a respirar, a viver e a aprender com o ciclo que nunca terminava. Uma combinação hipnótica de medo, necessidade, segredo e sobrevivência. Na ponta dos ouvidos atentos, no coração de quem escutava, permanecia uma sensação de fascínio e inquietação. O mistério não estava resolvido. Apenas se aprofundava, pronto para envolver aqueles que ousassem retornar, ouvir novamente e mergulhar na escuridão silenciosa da vila. Pois a noite do rato, o mestre do desespero e os ecos do passado não eram apenas histórias. Eram lições vivas, respirando entre sombras, eternamente hipnóticas, eternamente inquietantes, eternamente convidando os curiosos a voltar.